Vou aqui colocar em prática o exemplo daquilo que estivemos a falar no vídeo anterior desta série, que foi sobre data types. E vou fazer aqui um exemplo muito simples. Vamos imaginar que aqui na nossa loja nós queremos ter então os dados dos nossos clientes. Eu não vou agora alterar aqui esta estrutura, vou criar uma nova tabela para nossos clientes, basicamente isso. E nós vamos colocar lá uma série de valores, ok? Mas vamos fundamentalmente concentrar a nossa atenção na escolha do tipo de dados que queremos colocar. E vou acrescentando mais um ou outro pormenor que não foi falado no vídeo anterior desta série. Então eu vou criar aqui uma nova tabela, Create New Table, e vou-lhe chamar Nossos Clientes, ok? Agora vou clicar aqui em adicionar e vou adicionar sempre um identificador, ou neste caso um índice, ok? Normalmente o índice começa pela expressão ID, não é obrigatório que assim seja, mas normalmente começa por ID e vamos colocar aqui cliente. Eu ainda não expliquei, irei explicar mais à frente o que é este conceito de termos dentro de uma tabela uma primeira coluna com aquilo que nós designamos por uma chave primária. E nós iremos falar sobre isso quando falarmos num vídeo aqui sobre o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, o que é a importância de termos chaves dentro das nossas tabelas. Elas são conhecidas como chaves, mas também como índices, ok? Então, quando eu aqui escolho este nome e não mexo em mais nada e clico aqui com o botão do lado direito do mouse, eu vou aqui Create New Index, ou índice, eu tenho aqui vários tipos de índices, ok? E aqueles que são os mais utilizados é a Primary e a Key, ok? Mas depois iremos ver o que são eventualmente os outros, mas é importante reservarmos um vídeo para isso. Bom, quando chegamos aqui ao tipo, no caso deste valor que vai ser do tipo primário, o que nós vamos aqui colocar, ou melhor, não é do tipo primário, mas sim uma chave primária, o que nós vamos sempre colocar é um valor numérico, tradicionalmente, ok? E tradicionalmente será um valor int. Nós não temos que definir aqui o comprimento do valor, isto é, nós não temos que dizer, ok, ele tem que levar até x algarismos. Isso não existe aqui neste caso deste tipo de valores. O que nós podemos fazer é colocar aqui unsigned. Porquê? Porque os valores que nós vamos atribuir a este campo vão ser sempre valores positivos, tradicionalmente a começar no valor 1, ok? Em algumas bases de dados começa no valor 0, aqui neste caso começa no valor 1. Este ID cliente iria servir, por exemplo, para identificar de forma única cada um dos clientes dentro da nossa loja, ok? E depois veremos na prática como é que isso funciona. Quando eu quero aqui, na pré-definição, atribuir-lhe um valor automático, eu vou selecionar a opção Auto Increment. O Auto Increment vai fazer com que, de cada vez que eu quero inserir um novo cliente nesta tabela, eu não tenho que dar a informação deste valor. Vai ser o próprio sistema de gestão de base de dados que vai atribuir um valor sequencial. Isto é, já existia um cliente com o número 110, então o próximo vai ter o número 111. É isto que acontece. E, portanto, é menos uma preocupação para nós e é mais uma funcionalidade que tem que ser desempenhada de forma automática pelo MySQL. Depois eu vou aqui adicionar e vamos pensar o que é que nós queremos de dados pessoais do nosso cliente. Queremos o seu nome. Ora, para o nome nós vamos ter que guardar texto. Então no texto que nós vós ter que escolher é um valor da área do texto, não vamos guardar um valor inteiro. Então para isso, tradicionalmente nós vamos escolher um varchar. No caso do varchar, reparem que por padrão o sistema coloca aqui logo o comprimento 50. Bom, 50 se calhar é um valor mais do que aceitável para qualquer nome de pessoa. Eventualmente a esmagadora maioria nem sequer chega a ter 40 caracteres. Mas não vale a pena arriscar por 10 caracteres colocar 40 ou colocar 30, porque poderemos depois cair na desgraça de estarmos a definir uma capacidade menor do que aquela que depois necessitamos. E quando formos a tentar guardar um valor com 55 caracteres, então vamos ter um problema porque o sistema vai crashar. Então, se vocês quiserem colocar aqui 100, também não há mal maior vindo ao mundo, ok? Nada disso. Como podem observar aqui, não é possível colocar unsigned porque esta coluna tem apenas a possibilidade de ser definida para valores numéricos, ok? Depois temos aqui uma outra coluna sobre a qual eu não falei e que não tem a ver, mais uma vez volto a frisar, não tem a ver com o ADSQL, está relacionada com o MySQL e com os sistemas de gestão de base de dados, que é, a pergunta é basicamente a seguinte: este campo permite ter valores nulos. Ora, o que é o valor nulo?
é quando este campo não contém informação guardada. Nós podemos, e depois veremos na prática como isso funciona, nós podemos ter determinadas colunas que estão preparadas para receber um texto, mas que por enquanto não tem lá nada dentro, ou que não foi guardado lá nada dentro, então fica como nulas. Tradicionalmente nós colocamos sempre uma check nos valores que podem ter valores nulos, ok? Que nós sabemos que podem ter valores nulos. E aí nós deixamos ficar. Não vamos falar aqui do zero field, vamos voltar a falar da pré-definição. Vamos imaginar que quando vocês criam um novo campo, vocês querem atribuir um valor pré-definido. Aí podem defini-lo aqui. Basta clicar aqui neste espaço e ele diz aqui Custom Text. Se eu colocar aqui João, o que vai acontecer, e vou colocar aqui confirmar, é que quando eu criar um novo registro nesta tabela e não der um valor para nome, o que ele vai automaticamente fazer é colocar lá João. Ora, obviamente que isto não faz sentido. Então o que é que vocês vão colocar? Eu vou colocar aqui nulo para ficar dentro da mesma filosofia. Isto é, se eu criar um registro e não der o valor do nome, ele aceita nulos e vai lá colocar nulo, ok? Bom, vamos avançar aqui e a seguir eu vou colocar, por exemplo, o endereço de e-mail. Ora, no endereço de e-mail não existe um campo diferente deste do varchar. Vocês terão é que ver se 100 caracteres é suficiente. E eu acho que sim. E reparem que quando eu cliquei em adicionar, automaticamente aqui o ADSKL, isto é um comportamento da aplicação, foi buscar a última configuração que eu usei para criar a coluna anterior. Então eu vou deixar ficar assim. Vamos clicar em adicionar. Vamos colocar aqui a data de nascimento. E eu chamo a atenção aqui para um aspecto. Vocês viram que eu coloquei data de nascimento com um underscore. Não existe nenhuma obrigatoriedade de eu ter que colocar o texto corrido sem espaços. Eu posso colocar espaços e o sistema vai aceitar. No entanto, eu não vos aconselho a fazer isto por uma razão muito simples. Vai dificultar um bocadinho mais a escrita das queries de SQL. Porque no caso das queries de SQL, vocês vão ter que colocar aqui o data de nascimento dentro de pelicas, ok? Dentro de uma espécie de apóstrofes, basicamente. E isso às vezes cria mais dificuldades na leitura das queries. Se vocês colocarem com underscores, é absolutamente tranquilo, conseguem ler com enorme facilidade e já não são obrigados a ter que usar essas pelicas. Bom, na data de nascimento, o que é que nós vamos colocar? Vocês diriam, bom, um varchar pode ser guardado em texto, mas nós, guardando em texto, não iremos tirar partido das principais funcionalidades que outro tipo de dados tem, como é o caso do datetime. Ora, se eu escolher o datetime, eu vou estar a escolher um tipo de dados que guarda datas e horas. E a pergunta que eu faço é o seguinte, será que para uma data de nascimento é importante a hora? Bom, em alguns casos poderá eventualmente ser numa aplicação com dados hospitalares, mas na esmagadora maioria dos casos nós precisamos apenas do dia, mês e ano. Então escolhemos aqui o date, ok? Qual é o valor que tem por defeito? Não vai ter nenhum, vai poder aceitar nulos, etc. Se vocês quiserem que determinados campos sejam de preenchimento obrigatório por parte do nosso sistema, vocês apenas removem aqui o nulo. E removendo o nulo, o que é que acontece? Aqui ele tem no default, já não pode levar nulos, porque para levar nulos ele vai ter que aceitar nulos, ok? O no default basicamente fica o campo vazio, ok? Fica aqui sem texto. Bom, mas na data de nascimento deixamos ficar aqui a data. Vocês poderão perguntar, ok, e onde é que eu defino o formato da data? Isto é, eu quero gravar sempre com o dia, mês, ano. Bom, muita atenção, porque no MySQL o formato é este que aqui está. Vocês veem ali na caixa amarela, com 4 Ys, 2 M's maiúsculos e 2 D's. Significa que as datas têm que ser sempre gravadas com o ano com 4 dígitos, com um hífen, o mês com lead zeros, isto é, 01, 02, 03 até 12, e o dia também com lead zeros, do 01 até ao máximo que é o 31, no caso de alguns meses, ok? Portanto, as datas vão ser sempre invariavelmente guardadas com este formato. Depois existem mecanismos para podermos reverter o formato e ser apresentado de uma forma diferente. Também veremos isso nos exercícios práticos que iremos fazer de seguida. Depois vamos guardar aqui, por exemplo, um número de telefone. E às vezes é criada aqui uma confusão muito grande, porque eu coloco aqui telefone. Vocês vão dizer, o telefone é um valor numérico. Não, não é. O telefone não é um valor numérico. O telefone pode ser um valor varchar, ok? E o varchar porquê?
eu vou até colocar aqui como sendo no máximo 30. Porque nós podemos ter num telefone, eu vou aqui tentar escrever em algum sítio, vamos aqui colocar aqui na consulta, nós podemos ter um telefone que é um 002345, qualquer coisa deste género, mas também podemos ter um mais 00351, por exemplo, que é o código de Portugal, e depois o valor do telefone. Nós podemos querer até guardar os telefones com espaçamentos, isto é, guardar desta forma, desta forma, desta forma e desta forma. Ok? E não há qualquer problema nisso. Então, para nós podermos acomodar estas possibilidades, vamos considerar que o telefone é um valor de texto e não um valor numérico. Se depois nós quisermos converter em valores de números, bom, aí é fácil, ok? Porque podemos usar, no caso do PHP, uma função para converter ou tentar converter um valor do tipo string num valor inteiro. E se o valor vier desta forma, o que vai acontecer é que ele vai ficar aqui com este valor inicial. Isto é, iríamos converter este valor e iríamos ficar assim. Bom, mas mais uma vez volto a sublinhar que é importante vocês escolherem o tipo de dados corretos. Finalmente, para não nos alongarmos mais, porque depois vamos fazer muitos exercícios, nós vamos explorar isto, o que vai acontecer aqui é o seguinte: tradicionalmente, uma boa estrutura de tabela de base de dados deve conter sempre pelo menos 3 campos relacionados com data e tempo. São eles o criado em, que eu vou aqui colocar em inglês, created at, isto é, quando é que foi criado? E eu vou escolher aqui o date time. Há quem use o timestamp, eu prefiro o date time, porque é mais fácil de trabalhar. No timestamp depois temos que estar a fazer cálculos dentro do próprio MySQL ou no PHP para sabermos a que data e hora é que corresponde. Com o datetime é mais rápida a formatação dos dados para eles serem apresentados da forma como nós queremos. Então eu vou colocar ali datetime. Vamos adicionar um que é o updated at, isto é, foi atualizado, este registro foi atualizado quando, isto é, criado numa determinada data. Entretanto, se eu alterei o nome ou o e-mail do meu cliente, eu altero o valor ou atualizo o valor do updated at. E o deleted at. Este deleted at, isto é, eliminado quando, pode ser utilizado fundamentalmente para 2 circunstâncias. Uma delas é, ok, eu elimino o meu cliente, mas faço através daquilo que significa um soft delete. Por se eu eliminar o registro, o que vai acontecer é que este deleted at vai desaparecer. Portanto, não são 2 circunstâncias, é apenas uma. Isto é, eu utilizo o deleted at tradicionalmente para ficar como nulo. Quando o cliente decide pagar a sua conta, o que vai acontecer é que o seu registro não é eliminado da base de dados. Ele apenas é flagado, isto é guardado aqui um valor dentro do deleted at, que depois me vai permitir identificar quais são os clientes que estão eliminados ou aqueles que não estão. Chama-se a isto um soft delete, isto é uma eliminação que na prática não resulta na retirada por completo dos dados da base de dados, mas que resulta na colocação de uma data e hora em que o cliente foi eliminado. Chama a atenção, no entanto, para um aspecto que é o seguinte: com os novos regulamentos de proteção de dados, existem direitos, nomeadamente ao esquecimento. O que é que isso significa, um direito ao esquecimento? É uma eliminação que não pode ser um soft delete, isto é, tem que ser eliminado de forma definitiva, ok? Depois existem outras formas de nós percebermos se aquela pessoa já havia estado na nossa base de dados, mas eu vou-vos dando algumas destas dicas no decorrer desta playlist. Agora no final só temos que clicar aqui em guardar, muita atenção que vocês têm mesmo que definir uma chave primária, vamos clicar aqui em guardar e temos aqui a nossa tabela com os dados dos clientes, que a partir de agora, se formos aqui aos dados, está completamente vazia.